Muito bem, olá para você que nos acompanha aqui em mais um podcast Ponto a Ponto com o Marquinhos, mais um conteúdo aqui do portal No Ponto SC com a informação no ponto certo. Daqui a pouquinho eu vou trazer para você com muitos detalhes aqui, hoje nós vamos falar sobre o saneamento básico no município de Bombinhas, um assunto muito importante, um assunto que por muitos anos, foi uma exigência da população, enfim, até para que a cidade pudesse se desenvolver de uma forma melhor, mas esse é assunto para daqui a pouquinho com o nosso entrevistado. Antes, para você que nos acompanha no podcast em áudio, né? Você que estava aí no podcast em vídeo, você viu os nossos patrocinadores. Então eu vou falar para você que está aqui acompanhando a gente por meio do podcast em áudio, que nós criamos todos esses conteúdos aqui de nossa região, os podcasts e podcasts, no oferecimento do Sicredi, Relojaria e Ótica Orben, Nine Academia, P4 Telecom, Espaço Online Informática, Solumed, Águas de Bombinhas, Disque Shop Itapema, Barracuda, Lojas Colombo, Conasa Itapema, Unimed Litoral, Autoescola e Despachante Morretes, Forte Vistorias, Bilinique Pet Shop Casa de Rações, Supermercados Sandi, EBS Empresa de Saneamento de Porto Belo, Lipstop Lavacar, Cine Gracker em Porto Belo, Joyce Becker Organização de Design de Interiores e Deon Móveis Planejados. Me ajudam a levar até você sempre esse conteúdo bacana, esse conteúdo legal e exclusivo de nossa região. Hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui nos estúdios do No Ponto SC o Arthur. Arthur, seja bem-vindo. Obrigado, Marquinhos. É um prazer estar aqui com você. É um prazer poder discutir, trazer assuntos muito relevantes em relação ao saneamento em Bombinhas, para toda a nossa população, toda a população que acompanha o No Ponto, que curte, que acompanha esse podcast. É um prazer imenso e espero trazer boas notícias e fazer um assunto legal e bacana para todo mundo que se interessa no desenvolvimento aqui da nossa região. Legal, vamos apresentar o Arthur. É Arthur do quê? O teu sobrenome? O que você faz lá na Águas de Bombinhas? Qual o seu cargo? Meu nome é Arthur Mai, sobrenome bem curtinho. Atualmente eu tenho o cargo de coordenador operacional em Bombinhas. Certo. Mas para simplificar um pouco, é um responsável praticamente pelo dia a dia da concessão, tratamento de água, Perfeito. Os serviços, atendimento ao cliente, tudo que envolve o dia a dia do abastecimento de água, da coleta e o tratamento de esgoto. Você sabe que eu fui morador, não sei se você sabe, mas vai ficar sabendo, quem está nos ouvindo e também nos assistindo, morador de Bombinhas, durante aproximadamente quase uma década lá, acho que morei lá 8, 9 anos, né? E Bombinhas tem evoluído muito, mas uma das grandes necessidades que o município teve, a gente já conversou em outras ocasiões aqui com outros diretores, inclusive com a presidente a Reginalva, né, da Águas de Bombinhas, é a questão da água, né? E vocês chegaram no município de Bombinhas com um grande desafio, era resolver a questão da água, principalmente naquele período sazonal, que é o período da temporada, né? Para a gente depois entrar na questão do esgotamento sanitário, a água hoje pode-se dizer que Bombinhas já vive uma nova realidade, né, Arthur? Com certeza, Marquinhos. A gente sabe que Bombinhas, a gente tem uma demanda sazonal bastante impactante, né? Você sai de uma população de inverno, de baixa temporada relativamente pequeno, muitos imóveis vazios, a um boom de turistas na virada do ano e
seguindo aí para janeiro e fevereiro, chegando aí até 200, 300 mil pessoas num único dia na cidade. Perfeito. Desde que a gente entrou no município, tinha apenas uma estação de tratamento, a estação de Zimbros, ela tem uma capacidade relativamente baixa, né, de tratamento, e tinha uma dependência do sistema que hoje atende Porto Belo. A gente já implementou o sistema que a gente chama de ETA Bombinhas, em cima do Morro de Zimbros, muitas das pessoas devem conhecer, onde ela já tem uma capacidade atual de 140 litros por segundo. A gente vai implementar agora, ainda esse ano, para esse verão, a gente chama de terceiro módulo, a terceira etapa dela, foram duas no início. Agora, fechando, a gente tinha planejado de investimentos, a terceira etapa, o terceiro módulo, que é mais 70 litros por segundo. Então, a gente aumenta a capacidade dela em 50% para tratamento de água. Então, para esse verão, a gente vai disponibilizar ainda mais água do que a gente tinha no verão anterior, já prevendo, claro, fim de pandemia, fim de todo esse drama que a gente passou, um aumento de turista, uma busca pela cidade que é maravilhosa e Claro. que sabe melhor que eu, moram lá, mas morou por muito mais tempo, e que é muito buscada por turistas, por pessoas de fora, e que com certeza vai estar cheia esse final de ano. Então esse investimento vem para auxiliar ainda mais a distribuição de água no verão e a gente poder atender da melhor forma possível toda essa demanda de alta temporada. Bom, obviamente, como você falou, como a cidade cresce, o investimento na água também vai ter que ser proporcional e melhorando cada vez mais, sem dúvida nenhuma, mas existe uma realidade totalmente diferente da minha época, que, por exemplo, que eu morava lá. Eu até brinquei com a presidente Reginalva quando esteve aqui. Eu cheguei ao cúmulo do absurdo de ter uma piscina plástica de 10 mil litros para servir para mim como uma reserva durante a temporada. Para não ficar sem água, porque realmente essa era uma realidade passada do município de Bombinhas. A gente sabe que em questão geográfica, alguns pontos ainda acontecem, uma situação aqui, outra ali, aquelas coisas que acontecem de romper uma adutora, alguns dias normais, como aconteceu no último verão ali, o rompimento de adutoras no caminho que traz água de Tijucas para Bombinhas, a gente tem esse conhecimento. Mas é uma outra realidade. Porém, a cidade, para avançar cada vez mais, a gente sabe das construções, o avanço, a chegada dos turistas, uma cidade que prega a preservação ambiental precisava do esgotamento sanitário, uma realidade triste do nosso país, né? Hoje, eu acho que o saneamento básico não deve alcançar 40% da população brasileira. Ou mais ou menos isso? Um pouco menos ainda. Um pouco menos ainda. E a Águas de Bombinhas, quando chegou no município, além de resolver a questão da água, tinha que resolver a questão do saneamento, esgotamento sanitário. Nesse ano nós tivemos a grande novidade, que foram as obras do esgotamento. O 2022 está sendo marcado por isso. O que nós podemos falar sobre esse sistema, Arthur? Um pouquinho antes ainda de comentar sobre o esgotamento sanitário, Bombinhas é uma cidade muito nova, né? Uma cidade recente que vem com crescimento bastante expressivo a cada ano que passa. Verdade. Então, tanto o sistema de abastecimento de água quanto toda a estrutura, ela tem que se adaptar a cada ano. Um exemplo ali que a gente teve, em momentos de abastecimento, a gente teve alguma dificuldade no bairro Mariscal, que é um bairro hoje quase que um boom imobiliário. Acho que é o ponto que mais chama atenção dentro do município de Bombinhas, ainda por ter área mais livres. Então, nesse ano a gente fez, além do investimento que eu comentei anterior na estação de tratamento, a gente fez os reforços de rede para atender o Mariscal, para você ter uma capacidade de abastecimento maior, para que o problema que a gente teve no verão passado, de maior variabilidade de pressão, que não ocorra esse ano. E agora, voltando para o esgoto, as obras iniciaram bem no finalzinho, não desse ano, do ano passado. Foi quando a gente obteve a licença junto ao órgão ambiental, o IMA, né? O sistema foi licenciado junto ao órgão estadual pelo porte dele, né? Pelo impacto que ele tem. Bombinhas tem uma dificuldade por não ter um manancial rico em água, são pequenos córregos,
Então, você tem toda uma dificuldade para buscar água, que nem a gente teve que fazer buscando em Tijucas, e você tem toda uma dificuldade para fazer o lançamento do esgoto. Mesmo tratado, com eficiência bem alta, você tem que tomar muito cuidado, porque senão você está aumentando a vazão de um rio um percentual muito grande, e isso tem impacto. Tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser esclarecido, tem que ser planejado para que o esgoto, que é um grande benefício para a cidade, não venha impactar na biota do rio e das regiões litorâneas e da população de animais e até de vegetais que fica em torno desse rio e que fazem toda a parte do meio ambiente local, que, como você comentou, Bombinhas tem essa tendência, vocação de ter áreas preservadas, de ter uma cidade mais planejada e com caminhos vinculados ao meio ambiente bem definidos. Então, a gente começou ano passado com algumas obras de rede no momento. A gente continuou esse ano. A nossa métrica do ano foi trabalhar em conjunto com a prefeitura, junto com as obras de drenagem e de pavimentação de algumas ruas. A gente já fechar o pacote, vamos dizer assim. Onde precisava reforço, mudar a rede de água, a gente fez. Trouxe o saneamento junto com a obra, que depois ainda vai vir drenagem e pavimentação. Então, os moradores que estão sendo beneficiados por essas ruas, eles acabam recebendo o pacote completo nesse momento. Eles ainda não podem interligar no sistema de esgoto, ele ainda não está pronto, né, o novo sistema de esgoto de Bombinhas, mas a estrutura está pronta. Quando a estação de tratamento de esgoto estiver pronta, ela puder receber esse tratamento, a gente poder comunicar e ele já fazer a interligação e usar o sistema implementado. Arthur, quando a gente fala de todo esse trabalho que está acontecendo, e agora falando de uma forma mais própria, investimento, né? O que está sendo aplicado no município hoje em questão de valores? A gente tem um plano para até 2026 para esgoto. Então, para esgoto, a gente vai aplicar até 2026 180 milhões de reais. Certo. Em rede de coleta e tratamento de esgoto, em elevatórias, que são como se fosse a bomba de água que pressuriza. Claro. É a bomba que leva o esgoto até a estação de tratamento e, efetivamente, a estação de tratamento de esgoto. Então, os 3 componentes é um pacote de 180 milhões em obras para que tudo fique operando da melhor forma possível, dentro da eficiência que a gente espera. Isso é considerado por etapas, digamos assim? Então, essa primeira etapa foi vencida? A gente trabalha praticamente um projeto como um todo, você divide em alguns pontos, tem alguns marcos de entrega, né? Tá. Em Bombinhas um pouco diferente, por quê? Porque você tem que ter praticamente uma etapa por ano. Muito por conta do verão. Você não consegue entregar obra, equipamento pesado, maquinário em janeiro, fevereiro, no meio daquele monte de turista. Um transtorno seria gigantesco. Você absurdo, fazer uma interseção numa rua no meio da temporada... Não é plausível. Exatamente. Então, o nosso pacote de etapa é de um ano. Então, a etapa desse ano, a gente está terminando... Quiçá um ano, né? Às vezes vai de março a novembro. E olha lá. O ano que eu estou chamando é de março a novembro. Exatamente isso. É um ano de 8 meses, praticamente. 8 meses e meio. Então, é o pacote que a gente tem. Você tem 4 anos. Não, você tem 4 anos reduzidos a 8 meses para entregar o sistema como um todo. Então, o pacote desse ano está bem vinculado às redes mesmo implementadas junto com a obra do município e algumas redes que a gente chama de linha de recalque, só para explicar bem o que é. Essa é a rede que vai levar o efluente final até a futura estação. Essa rede ela não recebe efluente das residências, ela tem a única função de carregar o efluente até na estação para ser tratado. Então, esses são os 2 pontos de investimento desse ano. Elas estão agora praticamente a gente chama de etapa final de escavação, tem 2 ruas apenas com escavação, depois elas continuam apenas com acabamento. Tá. E daí você tem toda a estrutura que você tem que nivelar com o pavimento, nivelar com as calçadas, deixar ela bonitinha para pronto de entrega. Mas as escavações, últimas 2 ruas aí, mais uns 15, 20 dias, elas já estão finalizadas
liberadas até para a demanda de turistas que começa a entrar no município para não ter grandes impactos e interferências. Certo. Bom, eu quero ressaltar e aproveitar esse momento para pegar um pedacinho da tua fala, mas para que as pessoas possam entender. Então, embora essa primeira etapa, a pessoa viu, passou na frente da casa dela lá, o que estão fazendo aí? Estamos botando as redes do esgotamento sanitário. Não dá para conectar ainda, porque a estação também não está pronta, né? Isso, e tem algumas etapas que a gente tem que concluir, porque a rede que está coletando, vamos dar um exemplo. Vamos pegar um exemplo lá. A rede que a gente está fazendo lá no Canto Grande. Tá. Lá no último canto, quase na Conceição. Ela precisa sair de lá, passar por uma rede toda que vai cortar o Canto Grande, depois o Mariscal, Morrinhos, para dar e ir para a estação de tratamento. Tá. Então todo esse caminho precisa ser feito ainda. Claro. Precisa ter as elevatórias, de bomba, toda a parte elétrica, toda a tubulação de intermediária. Então até que essa entrega esteja pronta, o morador ele ainda não vai poder se conectar. Por mais que ele queira, ele já pensa, tem o esgoto aqui, já vou conectar, já vou mandar para tratamento, já vai estar mil maravilha, tratado e é um problema menos para ele. Ele não vai ter que lidar com a fossa dele, cuidar e manter toda uma estrutura que futuramente ele não vai precisar. Mas ainda não é possível, porque o caminho ainda não está pronto. Tá. Porque se ele jogar ali na rede, ela vai ter um fim, onde ela parou a obra. Ali ela vai extravasar e vai para o mar ou para drenagem. Sim. E você está gerando um outro problema ambiental, né? Então, nesse momento ainda, os moradores não podem comunicar. Nas ruas que a gente está passando, a gente está fazendo comunicado, informando que não pode conectar, mas tem muitas residências que o cara vem só no verão, ou ele deixa a casa ali, e a gente não consegue contato. Então, como saber, então, se eu posso ou não, além desse comunicado que vocês fazem quando estão passando ali naquela região? E a gente vai comunicar quando ele pode ligar. Perfeito. Se ele quiser tirar alguma dúvida, ele pode entrar em contato com a gente no... Talvez uma ampla campanha de divulgação será programada para quando para quando ele pode. Vai vir um comunicado na fatura, vai vir um comunicado de diversas formas, impresso exclusivo, para quando ele vai poder fazer essa conexão. Fazer a conexão. Então, a gente comunica agora que não pode, né? E depois tem uma comunicação que ele vai poder se interligar com prazo e tudo mais para que ele possa fazer essa conexão. Se ele tiver alguma dúvida, se ele está em dúvida, não, meu Deus, porque hoje a gente já trata um pouco de esgoto da parte do centro lá em Bombinhas. Tá. Não, mora no centro, tem uma dúvida aqui, vê se eu posso ou não conectar. Ele pode entrar em contato com a gente, pode ser no WhatsApp, ou no e-mail, ou no atendimento. Canais oficiais da Águas de Bombinhas. Perfeito. Bom, a previsão mesmo, só para a gente deixar claro, quando é que é a previsão da entrega da obra de esgoto no município? Como um todo, 2026. Tá. A gente tem um outro ponto para superar ainda da questão da área, mas fase final ali. Uhum. Então a gente pretende já começar no ano que vem com força, talvez até esse ano com a parte de limpeza de área, regularização e tudo mais esse ano, mas... Da onde vai ficar a estação? Isso. No bairro José Amândio, né? Isso, no bairro José Amândio. E pro ano que vem, daí sim, claro, maquinário pesado, toda estrutura que é necessário para a construção, para que a gente possa entregar já algumas ruas conectadas, e talvez final de 23, início de 24... Alguma parte Bombinhas já tendo esse tratamento. Isso. Daí ela vai crescendo, a gente chama radial, né? Está aqui, está numa bolinha aqui. Em volta dela, vai recebendo primeiro, porque é onde já passa as redes finais. Sim, isso é natural. Sim. E isso vai progredindo até 2026 com a entrega total da obra de esgoto. Claro, e além da parte de vocês, também vai ter a parte do morador, que vai ter que fazer esse ligamento, né? A ligação aí nessa obra de esgotamento sanitário. Trabalha há muito tempo na área de... 4 anos e alguns meses. Você não é natural de Bombinhas. Você me falou que mora há 1 ano em Bombinhas, né? Natural do sul do estado. Isso. Sou natural de uma cidadezinha bem pequenininha no sul do estado, chamada Rio Fortuna. Estou morando agora... Conheço. Agora um ano e pouquinho em Bombinhas. Rio Fortuna, Meleiros, região... Meleiros é um pouquinho mais ao sul. Mais lado de Braço Norte, Grã-Pará, certo.
Bom, essas regiões da onde você veio são cidades que já possuem esgotamento sanitário, pelo menos as grandes ali ao redor, né? Algumas delas possuem. São Ludgero possui, Braço do Norte está em fase de implementação. A minha cidade natal não possui, infelizmente. Ela é pequenininha, né? Rio Porto, Bem né? pequena. Você está tratando de populações urbanas, entre aspas, eu vou chamar urbanas entre aspas, de 2, 3 mil pessoas. Então é menor do que meio bairro de uma cidade que a gente mora aqui, que nem são grandes metrópoles assim. Então, eu morei em diversas cidades. Tive a oportunidade de fazer a minha graduação em Florianópolis e conhecer algumas cidades aí durante essas mudanças de um lado e para o outro. Já vi cidades com bastante avançadas em indicadores de saneamento e outras com zero. Então você pode falar com propriedade que eu vou te perguntar o que benefício vai trazer para Bombinhas, porque claro que cada região tem sua característica, cada região tem sua particularidade, mas Bombinhas, assim como essas, tem uma particularidade muito grande, que é o recebimento de turistas em razão das lindas praias que o município tem. Praias que muitas delas são bandeiras azuis, ou seja, água cristalina, água limpa, né? Mas outras nem tanto. Existem alguns problemas estruturais de anos, que não é uma questão agora de atual governo, ou governo anterior, mas por ser uma cidade nova. Bombinhas tem 30 anos, 31 anos, por aí, né? Que benefício isso vai trazer para o município? O esgoto ele tem diversos benefícios. Claro que eu vou dividir aqui em dois tipos, porque uma cidade litorânea, com vocação turística, tem alguns outros benefícios além do que a gente trata como comum. Mas entre os principais, valorização imobiliária. Perfeito. É um cara que vai fazer um investimento, às vezes muita gente já tem uma consciência de buscar um local que tem uma vocação de ter um meio ambiente mais preservado. Bombinhas é um atrativo. Por exemplo, se ele tiver esgoto, se ele tiver toda a infraestrutura, energia, água, tudo que ele precisa, educação e tudo mais envolvido, é uma cidade que vai atrair um investimento, um investidor. Você tem uma valorização imobiliária vinculada a isso. Você tem uma redução de doenças, e quando... vamos dar um exemplo aqui. Criança está brincando na rua, é normal. Claro. Você está ali, às vezes, córrego, água, os pequenos riachos ali, se ele tem uma contribuição de esgoto, as crianças ficam doentes. Aí falta na escola, aí o posto de saúde fica lotado. No verão vem um monte de turistas que tem contato com água, que não está acostumado e tal. E acaba ficando doente e gerando um passivo para o município, né, que tem que administrar isso. As famosas viroses de temporada. Então, tudo isso, o esgoto traz como benefício para a redução desses indicadores. Perfeito. Por exemplo, no verão, um esgoto tratado, sem lançamento, como você vai diminuindo os lançamentos irregulares nos mananciais, esses mananciais não jogam na praia. Então, aquele surto de virose que pode acontecer, alguns problemas de saúde acabam vindo com os turistas. Não é só o dinheiro, né? Claro. Você tem um passivo que você tem que administrar também e que faz parte. Claro. Acabam sendo reduzidos. Então, com isso, você reduz o seu gasto público com saúde, com educação, por conta desses indicadores vinculados à doença. Então, você tem um lado financeiro, né? E a obra traz dinheiro para o município, mas a obra termina, né? Então, ela traz por um período. E ela deixa um investimento para o município que traz valorização, seja imobiliária, seja das empresas que ali estão, seja do atendimento ao público de restaurantes e outros serviços que ali estão, e faz uma redução ali dos gastos públicos que podem ser prejudicados por uma vinculação de doença, alguma coisa relacionada ao que a gente chama de doença de vinculação hídrica. Que é doença que você pega por água contaminada. Então, esses são praticamente os grandes benefícios do sistema de esgoto. Claro, tem outros benefícios que para a população às vezes não fica tão claro, mas como um ganho ambiental, ganho de ter uma
um córrego limpo, ganho de ter uma vegetação próximo a um córrego, ou poder botar uma praça, um parque, sem que tenha um problema ali relacionado à água que está ali, o lançamento que está ali, que às vezes traz mau cheiro ou que traz um aspecto visual que não é interessante e acaba afastando as pessoas de um ambiente público que poderia ser muito melhor aproveitado. A repercussão que isso dá também, né? A gente sabe que nos últimos anos acompanhamos uma série de ações, até vindo da prefeitura, Operação Língua Negra, e como isso é levado para fora, acaba também fazendo com que a imagem do município seja boa ou ruim. Sim, com certeza. A gente estava falando aqui econômico, social e tudo mais, ganho institucional ele tem que ser levado em conta. O institucional está ligado a todos os outros ganhos que a gente comentou aqui. As pessoas hoje têm acesso à informação. O mundo que a gente vive, todo mundo busca, qualquer clique ali consegue informação. Literalmente, nós estamos aqui fazendo um podcast, que é das novidades agora, né? E a pessoa que busca informação para decidir se vai fazer um investimento, colocar um restaurante em Bombinhas, ou em Itapema, ou em Porto Belo, ou em Balneário, ela tem isso na ponta do lápis e vai analisar os riscos, claro, que o investimento dela pode trazer, e com certeza ela deve levar em conta a infraestrutura. Então o esgoto é uma peça fundamental, ao meu ver, aí nesse pacote como um todo. Legal, é o Arthur Mai, só assim, Mai. Isso mesmo. M-A-I. Y, Mai. Ou pode ser MEI também, né? A gente inglesar. Deixa eu agradecer a Joana, assessora, jornalista, sempre muito querida e sempre informando muito. Ela está aqui nos bastidores, aqui nos estúdios do No Ponto SC, na Meia Praia, nessa gravação de podcast, e passou toda essa informação para que a gente pudesse conversar aqui com o Arthur. E agradecer demais você ter tirado teu tempinho. Eu imagino que com tudo isso acontecendo no município, não deve ser fácil. Primeiro, sair de Bombinhas, nós temos um sério problema de trânsito, né, deslocamento, que está cada vez mais crescendo toda a nossa região, e o próprio dia a dia seu lá, que gerenciar, coordenar e resolver as questões que aparecem não deve ser fácil, ainda mais que estamos nos aproximando de mais uma temporada de verão. Obrigado por tirar teu tempinho para esclarecer para o morador de Bombinhas esse fator aí do investimento, de como que está o andamento da obra e o que vem aí pelo futuro. Estamos sempre à disposição, tá? Eu que agradeço, Marquinhos. Você falou, o verão, claro, é o nosso grande desafio, porque você traz uma população que durante boa parte do ano você não está acostumado a atender. Acho que a gente sabe que é um desafio que a gente assumiu e que precisamos atender da melhor forma possível, buscar fazer com que essas pessoas que venham para Bombinhas, que venham desfrutar dos nossos serviços e dos serviços oferecidos em Bombinhas, queiram retornar. Então, o trabalho é diário e uma das funções que a gente tem que ter é informar a população. Perfeito. Você falou muito bem, as pessoas precisam saber. Elas vão buscar na minha fala, na sua fala, na fala de outras pessoas que estão ligadas ao investimento na cidade, ao andamento da cidade, seja ela o esgoto e tudo mais, um caminho para ela. Para ver se ela ainda se interessa por Bombinhas, para ver se ela vai voltar, se ela quer fazer investimento. Então, a informação é o primeiro ponto. Não adianta a gente fazer um monte de coisa, vamos fazer um monte de investimento e tudo mais, e trazer grandes melhorias, mas a população acaba não sabendo, e ela precisa disso, para ela tomar as decisões dela, da vida dela, claro, e escolher as melhores opções. E da mesma forma eu estou à disposição, às vezes na correria, mas para arranjar uma horinha aqui para a gente discutir, trocar algumas ideias e informar a população, a gente está sempre à disposição e não tem problema nenhum de vir aqui e bater um papo. Legal. Bom, eu quero agradecer demais você que consumiu mais esse conteúdo aqui, o nosso podcast ou podcast, seja por meio dos vídeos, por meio dos áudios. Convido você a continuar acompanhando os nossos produtos exclusivos aqui do portal No Ponto SC. Esse foi mais um Ponto a Ponto com Marquinhos,
ainda tem o 3 Pontos, tem um ponto de partida, os outros produtos que estão estreando sempre aqui no nosso conteúdo, como o Designcast, de design de interiores, o Mi Psicocast, da área de psicologia, o Transformando Vidas, o Arena da Riqueza, com Otávio Moura, que fala sobre investimentos e o mercado de investimentos também, tá? Obrigado mais uma vez, seu carinho, a sua audiência. Continue acompanhando também nosso portal diariamente, com notícias exclusivas e também da nossa região, tanto de Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Santa Catarina, Polícia, Política, Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí, que tem a ver com a nossa região, além das variedades. Aqui nós tratamos o assunto como ele tem que ser, a informação é no ponto certo, sem sensacionalismo e sem imediatismo. Obrigado mais uma vez, até a próxima. Obrigado, Arthur. Obrigado, Joana. Até mais.